Agora a gente vai partir para o preenchimento dos lábios. Alguém pode me perguntar, nossa, mas a doutora Daiane tem 30 e poucos anos. Que absurdo fazer o preenchimento dos lábios dela, né? Então, o preenchimento nem sempre visa, na verdade, aumentar volume. Tá? Algumas vezes o paciente não tem contorno dos lábios. Tem volume adequado, mas não tem definição do contorno. Então a gente pode fazer o quê? Preencher o contorno. Algumas vezes o paciente tem tudo isso legal, mas por uma questão de envelhecimento e tudo mais, a gente acaba tendo uma diminuição da exposição do canto da boca. E aí acaba que o paciente vai tendo essa boquinha que a gente fala que é de Emília, né? Então que só tem a exposição do lábio na sua parte mais medial. E a gente não tem tanta exposição da lateral da boca. Então olha só, no caso da doutora Daiane, quando a gente expõe os tubérculos laterais, ela ganha uma boca muito mais bonita, né? E como ela tem o rosto largo nessa região, a boca dela fica muito pequena hoje para o padrão facial que ela tem. E se a gente fizer essa exposição, como eu mostrei para vocês, dá uma sensação de que está tudo muito mais harmônico ao rosto dela. E é exatamente o que a gente vai fazer com o preenchedor. Então a gente vai reforçar um pouquinho aqui do arco do cupido, mas a gente vai trabalhar bastante, principalmente com os tubérculos. Uma outra coisa que vai melhorar é o seguinte, tá vendo esse tanto de ruga que ela tem? Então, olha só, o lábio dela tá cheio de ruguinhas já. E isso faz com que, na verdade, dê uma sensação de que o lábio também não tem vivacidade. Então a gente, ao colocar volume, vai melhorar também a sensação dessas ruguinhas. Aqui, na verdade, a gente vai fazer uma leve, de novo, anestesia nesse local, tá? Para que, na verdade, a gente também faça um pertuito para colocação da cânula nessa área, tá bom? Então a gente vai utilizar uma agulha 27G, né? Então a gente vai colocar aqui essa agulhinha para a gente fazer essa perfuração. Já fez a perfuração e a gente vai seguir. E aqui o mais importante, eu falei para vocês várias vezes, espero que vocês lembrem, preenchimento de lábio, de preferência com produto desenvolvido especificamente para lábio. Praticamente todas as marcas que a gente tem no mercado têm produtos específicos para essa região, tá? E por que fazer isso com um produto específico para o lábio? Porque ele vai ter um crosslink diferenciado, ele vai ter propriedades diferenciadas que vão fazer com que a textura do lábio não se modifique. E mais importante, duração. O produto que é desenvolvido para o lábio, geralmente ele consegue segurar um pouco mais de tempo, até porque nessa região é uma das áreas do corpo que a gente tem maior absorção do produto, tá bom? Então, assim, é importante fazer para a gente tentar prolongar o máximo possível a duração e você ter um retorno melhor do seu investimento, tá bom? Então agora a gente vai fazer, aqui a gente está utilizando o Restylane Kiss, né, que é da linha nova deles, na verdade chamada Emervel, né, Emervel Kiss, tá? É um produto que já vem também com anestésico no próprio, já agregado ao produto, tá bom? Então, eu vou pedir para a doutora Daiane deixar a boca aqui um pouquinho sempre aberta, nós vamos começar fazendo o preenchimento dos tubérculos labiais, tá? Incomoda um pouco? Não tanto porque ela está com o lábio praticamente todo anestesiado, por isso que na verdade a gente tem um maior conforto, tá bom? Então a gente está aqui no tubérculo, vocês podem ver onde a cânula está, né? Então a gente vai fazer aqui agora a injeção do produto, né? Então ela não vai sentir provavelmente nada de dor nesse momento, porque já está tudo anestesiado, né? Então a gente vai fazendo, vai movimentando. Aqui não adianta injetar um monte de produto de uma vez, porque senão é difícil depois espalhar esse produto no corpo labial dela, nos tubérculos. Então a gente geralmente já começa a fazer o quê? Uma distribuição já com a própria cânula, tá? Por isso que a gente movimenta. E é por isso que é importante que o paciente esteja com a anestesia adequada dos lábios, porque senão muitas vezes ele vai ficar reclamando e a gente acaba tentando ajudar o paciente e muitas vezes faz o produto aglomerado e no final a gente acaba tendo complicações, tá bom? Então aqui a gente vai fazer mais um pouquinho da parte lateral, né? Aqui a gente vai tentar dividir, eu acabei de colocar na verdade 0,2 ml, né? Então aqui a cânula está nessa região, vou tirar o dedinho para vocês verem direitinho, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui nessa região central, aqui é uma área que muitas vezes fica um pouco menos anestesiado, tá? Então assim, vocês podem ver que todo o lábio dela já está com maior projeção dessa área. Depois a gente vai massagear e naturalmente vocês vão ver o resultado final depois de tudo, tá? Se a gente fosse pensar em proporções áureas, né? Então, assim, seria 1,6 do lábio inferior
para um do lábio superior. Então ela tem esse lábio um pouquinho menorzinho, então a gente vai fazer o quê? Também aumentar um pouquinho essa parte do inferior. Né? Eu faço devagarzinho, gente, porque eu acho que dá mais conforto para o paciente. Né? E também é mais seguro. Se a gente fizer com brutalidade, a gente pode tranquilamente utilizar essa cânula e mesmo funcionar como se fosse uma agulha do mesmo jeito. Porque se eu faço movimentos muito bruscos, tá? A migração dessa cânula muitas vezes vai acabar determinando uma perfuração do tecido do mesmo jeito. Então, muitas vezes a gente fala para o paciente assim: nossa, a gente vai fazer 1 ml. E o paciente fica muito assustado: meu Deus, mas 1 ml é muito, tá? 1 ml não é muito. Aí pode abrir a boca só um pouquinho de novo, né? Então, assim, ó, exatamente isso. É um paciente que já tinha um pouquinho de lábio, né? Mas a gente colocou 1 ml. E 1 ml não é muito. Na verdade, 1 ml é bem tranquilo, tá bom? Então, assim, a gente vai massagear e aí eu vou mostrar para vocês o depois. Mas é uma paciente que agora tem um pouco mais de projeção do lábio, a boca dela ficou 100% exposta, vocês conseguem ver. Uma outra coisa que é muito legal é que a gente consegue ter uma retificação do canto da boca, que muitas vezes estava um pouquinho para baixo e agora a gente tem essa retificação. Então vocês podem ver que o canto da boca termina realmente retificado dos dois lados. Tá bom? Aqui a gente manteve o padrão, esse lábio dela é um lábio e um coração, né? E tá super bonito.